Hoje a gente vai falar sobre a importância das métricas de qualidade no desenvolvimento de software. Pode passar. Eu sou a Carla Frazão, eu sou líder do time de qualidade na Loja Integrada. Sou formada em Sistemas de Informação e Engenharia de Software. Atuo há cerca de 10 anos com QA. E nos últimos 6 anos eu atuei focada em e-commerce. Eu sou carioca, mãe do Henrique, um bebezinho de 2 anos. E sou apaixonada por vinhos. Então, quem tiver dica, pode mandar no Instagram, LinkedIn, aceito. Agora eu vou passar para o Cam. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Léo Marcan, mas todos me conhecem como Cam, tá? Eu sou mestre em computação e formado em bacharel em computação também, ambos pela UF. Possuo mais de 15 anos de carreira, e aí desde desenvolvimento full stack, a coordenador de qualidade, e por fim vou fazer 3 anos agora na Vetex, atuando agora como Engineer Manager no MS. Um pouco de curiosidade sobre mim: eu sou caiçara. Quem conhece Cananéia, tá? Eu sou nascido em Cananéia, litoral sul de São Paulo. É uma ilha, tem cerca de 12 mil habitantes. Praticamente só pescador, então sou filho de pescador. Sou pai da Isabela, de 6 anos, pai do Miguel, de 2 anos. E sou apaixonado pelo mar, por pesca, pesca submarina, mergulho livre, atividades afins, tá? E atualmente estou morando em Cabo Frio, Rio de Janeiro, e então é um lugar onde eu consigo praticar esse tipo de esporte. E saindo um pouco aqui da qualidade de vida e vindo para a qualidade do software, a gente vai falar um pouco sobre a confiabilidade como pilar da qualidade de software. Depois, o que é a qualidade de software, apresentar um pouco algumas métricas para medir a qualidade do software, sejam métricas dinâmicas ou métricas estáticas, tá? Depois falar um pouquinho sobre processo de qualidade, e aí tentar trazer para vocês um exemplo pequeno, mas funcional, didático também, de como a gente pode introduzir um processo de qualidade na nossa empresa. E, por fim, vamos falar um pouco sobre monitoramento e evolução do processo de qualidade. E agora eu devolvo a palavra para a magníssima Carla. Quem aqui é de tech conhece muito bem essa imagem, né? Certamente vocês já passaram por essa situação ou conhecem alguém que já tenha passado. E aí, quando a gente fala de e-commerce, e a gente sobe um sistema em produção, por exemplo, que quebra, o primeiro impacto que você tem é nas vendas. O segundo impacto, que é o que a gente não consegue medir, é o impacto na confiabilidade do seu produto. Quando você, principalmente no e-commerce, deixa de vender, né, você sobe um sistema, quebrou, impossibilitou a venda do cliente. O cliente final, possivelmente, ele vai ficar com receio de comprar de novo. Você quebra a confiabilidade com o cliente final. O seu lojista, em contrapartida, ele também vai ficar decepcionado e vai perder a confiabilidade no seu produto. Vai procurar outra empresa que forneça essa confiabilidade para ele. A confiabilidade, ela, de acordo com Pressman, que é autor de inúmeros livros de engenharia de software, ela é a capacidade de um sistema ou componente de software de desempenhar suas funções especificadas, sem falhas, durante um período de tempo definido, sob condições específicas. E, em resumo, para o seu cliente não pode quebrar, tem que estar vendendo, tem que estar disponível. A qualidade, ela também é um pilar. A confiabilidade, ela também é um pilar da qualidade de software. Tá, mas o que é a qualidade do software? Quando a gente fala sobre qualidade, normalmente as pessoas pensam uma pessoa ou um time trabalhando incansavelmente, enlouquecidamente para testar alguma coisa e mandar essa funcionalidade, sistema para produção. Mas a qualidade, ela não é só isso. Ela é uma área da engenharia de software que atua no processo de desenvolvimento e utiliza as práticas, metodologias para adequar as melhores práticas de engenharia de software. O teste, ele existe sim, ele é uma grande parte do processo de qualidade. Né? E para a gente ter um processo de qualidade hoje, a gente precisa de processos automatizados. Tá? Quando eu falo de processos automatizados e um processo de qualidade automatizado, eu estou falando de integração contínua e teste contínuo. O que significa a integração contínua? Quando você tem um código, você integra ele com uma frequência
E os testes contínuos, eles fazem parte desse processo. Ele vai ser, o seu código vai ser testado, independente da etapa, em todo o ciclo de interação. O que a gente ganha com isso? A gente ganha escala e agilidade. Segurança no final também. O seu software, ele passou por todo o processo de teste. Em diferentes etapas do seu processo de desenvolvimento, você pode implementar o teste. Seja ele teste unitário, teste de integração, teste end-to-end. Depende também do sistema que você está testando, do sistema que você está trabalhando, da viabilidade financeira, enfim, da sua stack. Mas o ideal é que você tenha o seu processo de teste contínuo incluso no seu processo de integração contínua. Uma outra etapa muito importante, um outro ponto muito importante do seu processo, são a geração e a coleta de métricas do seu software. Tá. As métricas de qualidade, elas podem ser divididas de duas formas, tá? Estáticas e dinâmicas. Quando eu falo de métricas estáticas, eu estou dizendo que o seu código ele não vai compilar. Tá? Eu vou passar um scanner no meu código e eu vou verificar alguns pontos, né, geradores de métrica, que normalmente são a duplicação de código, possíveis bugs, vulnerabilidades, complexidade ciclomática, complexidade cognitiva, padrões de escrita, segurança no código e code smells. Falando da complexidade cognitiva exatamente, que é uma métrica que muita gente não utiliza, mas é muito importante, principalmente porque a complexidade cognitiva ela tem um range. Tá? Quanto maior essa complexidade, mais difícil é de você entender o que está sendo feito naquele sistema, mais tempo você vai levar para poder alterar, modificar, e aí você perde tempo no seu desenvolvimento. A possibilidade também de você introduzir mais bugs dentro daquele código, dado que é muito complexo. Então, eu acredito muito na complexidade cognitiva e levar essa métrica muito a sério. Tá? A outra parte das métricas de qualidade são as métricas dinâmicas. Aí sim você vai ter execução do seu código. Normalmente é feito utilizando testes. E aí você vai usar testes de unidade, integração, testes end-to-end. Normalmente funciona no final do seu processo. E quando as métricas dinâmicas, elas podem derivar as taxas de falha dos seus cenários de teste, a cobertura de teste, muito importante, tá? O tempo de carregamento, utilização de CPU, utilização de memória, taxa de sucesso, erro e de resposta. Quando a gente fala de e-commerce, o tempo de carregamento e o tempo de resposta são dois dados que são muito importantes. Quem estava aqui um pouquinho mais cedo e conseguiu ver a palestra do Jason e do Felipe, eles mencionaram que quanto mais rápida é a sua página, maior a sua taxa de conversão. Então, se a gente mantém os olhos nessas duas taxas, possivelmente a gente vai ter um nível de aceitação melhor do seu cliente. A taxa de cobertura de testes, ela é muito importante também quando você tem os seus testes automatizados, para garantir que a maior parte do seu código está coberto, validado, e numa próxima iteração você não vai inserir novos bugs. No contexto de e-commerce, quando a gente fala de tempo de carregamento, tempo de resposta, utilização de recursos também, a gente faz muito teste de carga. Tá? Quem trabalha com e-commerce conhece esse processo, é praticamente uma cultura, né? Justamente para poder monitorar esse tempo. A qualidade, quando a gente menciona a qualidade, a gente fala sempre do estado atual ou melhor. A gente nunca pode decrescer. Então, os testes de carga são muito importantes no e-commerce, principalmente avaliando esses pontos e para grandes eventos. A gente tem eventos sazonais, tipo Black Friday, Cyber Monday, no caso da Vetex, e outros, então a gente tem que estar preparado para isso. Além disso, avalia a resiliência e a capacidade de recuperação do seu sistema. Então, agora eu vou passar para o Cam. Bom, então vocês podem perguntar assim, bom, Cam, eu já sei que é qualidade de software,
Eu já sei que se não tiver qualidade de software, as pessoas vão perder confiança no meu software. Eu também já sei como medir a qualidade. Eu já sei que eu posso aplicar a qualidade de software em qualquer etapa do processo. É bom que seja em todas elas. Mas por onde eu começo, né? Lá na minha empresa, tenho 3 sistemas e um está com teste, outro não está com teste, então nenhum está com teste. Ou então cada time faz o teste de uma forma diferente e eu não consigo ter uma visão geral disso tudo. Então, por onde que eu começo? Eu trouxe aqui 4 etapas, tá? Curtinhas, para a gente conseguir pensar e desenvolver esse assunto e chegar ao final, ter um processo de qualidade pequeno, mas funcional, beleza? Então, eu coloquei como o primeiro ponto, você precisa definir quais são os seus targets, tá? E aí, aqui eu coloquei 2 exemplos de métricas dinâmicas, como a Carla explicou, sobre a cobertura de testes. E aí, eu coloquei aqui que todo código precisa ter cobertura de testes, todo código novo, cobertura de testes maior ou igual a 70%. E trouxe um outro target que é todo código legado precisa ter no mínimo 30% de cobertura de testes. Depois a gente vai precisar estabelecer uma abordagem. Então, como a Carla falou, para a gente ter um processo de qualidade e isso ser mantido, é bom que seja automático. Porque se for manual, a gente sabe que vai se perder, vai ficar na cabeça do desenvolvedor, na cabeça de uma qualidade de software e não no processo como um todo, na sua empresa, diluído, né, como cultura. Então, aqui, como abordagem, eu escolhi criar um pipeline de integração contínua para automatizar a execução de testes, coletar métricas e notificar os resultados. Tá? Aqui, o terceiro passo, escolha do stack, e aqui é polêmico, né, porque o desenvolvedor costuma gostar de puxar a sardinha, né? Quem aqui não conhece que a rincha entre Java e C Sharp? Né? Todo mundo, né? Então, na escolha da stack, você tem que ser frio, e aí se vocês me perguntarem qual seria a melhor stack, eu falaria para vocês que a melhor stack é a stack que seu time sabe manter, tá? Mas aqui, para efeito didático, eu trouxe o Jenkins para execução de testes, o Sonar Cloud para análise estática e monitoramento de métricas, e o GitHub como repositório de código-fonte. Então, simples, 3 ferramentas que já vão dar uma stack funcional para você. É a melhor? Depende. E por último, você vai ter que configurar as integrações. Então, no projeto do Sonar Cloud, você vai ter que configurar, no Sonar Cloud você vai ter que configurar o seu projeto. No Jenkins, você vai ter que configurar o pipeline de integração contínua. E no GitHub você vai ter que configurar o disparo do webhook para acionar o job do Jenkins e também vai configurar uma proteção de branches, que afinal das contas você quer que o seu processo de qualidade proteja o seu código, proteja de que nenhum commit quebre a pipeline e consequentemente vai quebrar o seu software em produção. Lembrando aqui que os passos que eu coloquei aqui dessas configurações, você pode facilmente utilizar uma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT. Quando eu estava montando esse slide, testei e estava super ok. Aqui entrando um pouco mais no pipeline, eu trouxe como exemplo, né, didático, o Jenkins, e aí aqui a gente tem alguns estágios bem definidos, né? Então, inicialmente aqui eu vou fazer o clone do repositório, tá? Primeiro estágio. No segundo estágio, fazer o build do projeto. No terceiro estágio, os testes e também coletar, gerar relatórios de cobertura de testes. No quarto estágio, fazer análise do código, né, de forma estática, como a Clara falou, né, e também coletar os relatórios gerados no passo anterior de testes e enviar tudo isso para o Sonar Cloud. Tá? Lá no Sonar Cloud ele vai condensar isso tudo e vai mostrar para você o monitoramento, vai mostrar se atingiu ou não o target, também passo que você vai ter que configurar. E por fim, a notificação no Slack, né, que aí vai te dar um feedback rápido, você vai saber quem comitou, quando comitou, qual o projeto, também o link para o log da execução do pipeline e tudo mais. Aqui mais uma vez, testei, fazer a busca em ChatGPT e todos esses passos sim, foram muito bem resolvidos com inteligência artificial. Então também não precisa ficar tão preocupado na configuração do pipeline. E resumindo, o nosso processinho ficou como, né? O desenvolvedor, criando o seu teste, ele vai fazer uma integração com o GitHub e a partir do momento que o código chega no GitHub, ele vai disparar um webhook para o Jenkins, onde vai startar o job, que vai executar aquele pipeline de integração contínua, que inicialmente vai fazer o clone do repositório,
o build do projeto, a execução dos testes, coleta das métricas, publicação das métricas no Sonar Cloud e o envio da notificação por Slack. Eu coloquei aqui o ponto de notificação aqui, tanto para o GitHub quanto para o Slack, porque o GitHub vai precisar saber dessa notificação para eventualmente proteger a sua branch, e o Slack para ter o feedback mais rápido, né? E no passo 2.5, que é o envio das métricas por Sonar, que é onde ele vai fazer o adensamento, vai condensar isso tudo, vai mostrar de forma de relatório para você. Você vai ter acesso a quase todas as métricas que a Clara falou sobre métricas de dinâmicas e as estáticas também, tá? Como bugs, cobertura de teste, e também você vai poder saber se você está atingindo os seus targets. Lá ele vai falar, você passou, porque o seu código novo tem mais de 70% de cobertura, ou então não passou. Mesma coisa para o código legado. Aqui também as integrações você pode facilmente perguntar para um chat GPT que vai te responder, né, como é que faz a integração do GitHub com o Jenkins. E um ponto aqui é que nesse exemplo o Jenkins tem que ser visível para o GitHub, né, porque é remoto. E agora eu vou passar a palavra para a Carla novamente, que vai falar um pouco sobre o monitoramento e a evolução do processo de qualidade. Bom, quando a gente tem um processo bem implementado que gera essas métricas, né, a gente precisa revisar os targets de acordo com a maturidade e evolução do seu projeto. É muito importante, por exemplo, quando você estabeleceu o primeiro target, supomos que você tenha estabelecido 30% de cobertura de teste num projeto legado. Tá? Esse projeto ele vai ser evoluído na escala de maturidade e em qualidade. E conforme ele vai evoluindo, você precisa revisar isso. Mas você também precisa manter o seu monitoramento. Não adianta você ter um pipeline maravilhoso, ter métricas maravilhosas que você não usa para nada. Né? Você tem que elevar sempre o nível da qualidade. E no final, você fazendo a revisão, fazendo o monitoramento, naturalmente o seu software ele vai ganhando mais qualidade. E no fim das contas, a gente garante a confiabilidade do nosso produto para o nosso cliente final, para o nosso lojista e até para os desenvolvedores, implementando um bom processo de qualidade. Por fim, obrigada, galera. Obrigado que vocês vieram. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. A gente vai estar aqui do lado do palco para tirar alguma dúvida. Okay?